Boa noite, pessoal. Então, a gente vai dar continuidade à nossa aula anterior, né? Que eu parei o vídeo por conta da pérola. Então, aqui a gente vai ver o restante dos limites fundamentais, que é o caso 2 e o caso 3, né? Esse é o limite fundamental exponencial, em que resulta no número e. Esse número e, ele é aproximadamente 2,71. Ele é um número infinito, na verdade, e ele é um número racional, e ele é bastante conhecido na matemática, bastante utilizado, bastante importante. É, ele é a base das funções exponenciais, não toda função exponencial tem base E, mas grande parte das funções exponenciais são escritas na base E. E também existe um logaritmo, que também é bastante conhecido na matemática, que é o ln, que é o logaritmo neperiano, ou também logaritmo natural. E o logaritmo neperiano, ele tem a base E também, né? Então, é um número bastante conhecido. A demonstração desse caso eu não vou fazer, porque como eu expliquei anteriormente, ele é bem mais complexo, então exige um conhecimento assim mais aprofundado da área, tá? Então a gente vai assumir isso como verdade. Um detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês é que existe um formato equivalente dessa fórmula, que é essa daqui, ó, x tendendo a zero, de 1 mais x elevado a 1 sobre x. Isso também é E, porque essas duas fórmulas são equivalentes. Eu consigo fazer essa equivalência usando, no caso, a mudança de variável. Então, vamos fazer aqui junto, para vocês verem como elas são equivalentes, né? Então, se eu pegar e chamar o x de 1 sobre t, eu vou ter que t vai ser igual a 1 sobre x, tá? Então, essas duas coisas são verdades, certo? Se o x está tendendo para infinito, o x tende para o infinito, e eu sei que o t é 1 sobre x, então eu tenho 1 sobre um número muito grande. Significa que o t, se o x tende para o infinito, significa que o t tende para zero, né? Porque ele fica dividido por um número muito grande, então tende para zero. Então, a gente pode só substituir essas variáveis na expressão aqui. Então, vou pegar esse limite e vou mudar. Vai ficar limite, no lugar do x eu vou colocar a variável t, que está tendendo. Então, isso daqui, gente, é só a indicação de quem é a variável. A variável é, no caso, é o x que eu estou escrevendo, né? Então, eu vou escrever ele na variável t, né? Só que eu estou usando esse limite aqui, né? Não estou usando esse de baixo, porque o x aqui, eu fiz o x tendendo ao infinito. Então, aqui eu vou escrever ele como sendo t tendendo a zero, né? Beleza. 1 é o mesmo, mas essa expressão 1 sobre x, eu vou usar aqui o valor de t. Então, mais t. E no lugar do x, eu não vou usar x, eu vou usar 1 sobre t. Certo? Então, olha, eu tinha isso aqui inicialmente, substituía fazendo mudança de variável nesses carinhas, e eu cheguei numa expressão equivalente. Então, eu saí desse cara que vale E, e fazendo as mudanças de variáveis, eu cheguei numa expressão como essa. Então, eu posso afirmar que isso aqui também vale E. Porque a única coisa que eu alterei daqui para cá foi a mudança de variável, que torna eles onde a mudança de variável não ocorre nenhuma alteração da expressão. Então, eu posso dizer que as expressões são equivalentes. Eu poderia manipular essa daqui para chegar nessa? Poderia. Então, tanto faz quem que eu estou manipulando ou não, tá? Eu poderia pegar e chamar esse cara aqui, como tinha feito já a substituição, né? Chamado quem que era um, quem que era outro. Poderia chamar esse cara aqui de t, esse cara de 1 sobre t, e aí eu teria a expressão de cima, né? Então, tanto faz se eu tô indo, né? Tipo, saindo dessa, vindo para essa, ou se eu tô fazendo o caminho contrário, tá bom? Então, só tem que gravar em mente que elas são expressões equivalentes e que saem por meio de uma substituição de variável, ok? Então, essa é a
seria o primeiro tópico a gente cobrir, né? E aí, eu trouxe mais 2 exemplos de como utilizar esse limite. Então, olha, se vocês forem ver esse exemplo aqui, a expressão tá parecida com a carinha principal mesmo do limite fundamental. Então, onde o x está no denominador. E a gente vai trabalhar. Só que o que acontece? Esses carinhas aqui, ó, acabam desconfigurando o limite fundamental. Eu tenho que deixar essa expressão de um modo que eu possa usar esse conceito. Só que para isso, esse 3 não pode ter e esse 4 também não pode ter. Então, eu tenho que fazer continhas para que eu simplifique essas expressões, tá? Bom, então como que eu vou fazer isso? Então, a mesma ideia anterior, eu vou usar uma mudança de variável. Então, 3 sobre x, eu vou mudar para 1 sobre t, porque aqui eu vou deixar 1 sobre t sozinho. Então, assim, o 3 está atrapalhando, deixa de atrapalhar, certo? E aqui, eu vou isolar quem é o x para poder substituir aqui em termos de t. Então, eu vou pegar e fazer, ó, x vai ser, só multiplicar cruzado, vai ser igual a 3t. Fazendo análise, o x está tendendo a infinito. Se eu substituir aqui por infinito, eu posso pegar e isolar o t também para poder fazer essa análise, mas não precisa. Aqui, se eu estou mandando o x para infinito, 3 vezes t vai ser infinito. Então, automaticamente, t também é infinito, tá? Então, ele não altera a tendência. Então, a gente vai reescrever essa conta, agora em termos da variável t. Então, o t está tendendo para infinito, 1 é da expressão, 3 sobre x a gente vai mudar para 1 sobre t, e aqui eu vou mudar para 3t, mais 4. Beleza, então, a parte de dentro, que tinha o 3 atrapalhando, a gente já consertou. Agora, essa outra parte aqui dos expoentes, a gente vai ter que usar as propriedades de potência que a gente conhece, tá? Então, vai ficar 1 mais 1 sobre t de 3t vezes... Quando eu tenho uma soma de potência, significa que eu posso ter potências de mesma base sendo multiplicadas, né? Então, assim, é como se eu tivesse uma potência de mesma base e uma multiplicação entre elas. Eu repito a base e somo as potências. Então, é a propriedade simples de potência mesmo, tá, gente? Então, ó, A elevado a N, B elevado a M, ou melhor, B não. A elevado a M, né? A base tem que ser igual, né? Então, A elevado a N e A elevado a M, repete a base A e somos os expoentes. Então, é como se eu tivesse isso e tivesse voltando para isso aqui, tá? Então, ó, tem uma soma, vou fazer um produto. Beleza. Feito isso, aí a gente vai usar uma outra propriedade de potência, que é a potência de potência. Tem aqui, ó, N A elevado a N elevado a M. Isso aqui é a mesma coisa que A N vezes M, tá? Então, é a potência de potência. Eu tenho essa situação, eu vou escrever dessa forma aqui, tá? Então, a gente vai pegar esse limite que tá aqui, que tem o 3t. Tá entendendo? É infinito. Vai ficar 1 mais 1 sobre t. T elevado a 3. Então, eu separei ali a potência da potência. Então, aqui eu tinha a multiplicação, é como se eu tivesse uma potência de potência. Bom, agora que eu fiz tudo isso, gente, ó, essa estrutura aqui, ó, é igualzinho ao limite fundamental. Então, eu tenho que fazer o quê? Aí, a gente vai ter que relembrar lá as propriedades de limite que a gente viu na PNP e aplicar essas propriedades. Tem uma propriedade que diz assim, que se eu tenho uma função elevada a um expoente, eu posso colocar o limite para dentro da potência, tá? Então, eu pego esse expoente e coloco ele para fora
como se fosse expandisse essa potência para não só para a função, mas para o limite da função, tá? Então, eu fico com essa situação aqui, ó. Não tá só a função dentro da potência 3, tá? O limite inteiro dentro da potência 3. Isso eu posso fazer porque é uma propriedade de limite, tá? E como eu tenho um sinal de vezes aqui também, eu posso quebrar em dois limites. Então, se eu tiver o produto de duas funções, eu posso quebrar em dois limites, onde esses limites estão sendo multiplicados também, tá? Então, 1 mais 1 sobre t elevado à quarta. Beleza. Agora, o que a gente faz? A gente vai pegar e fazer essa análise. Esse cara que tá aqui dentro vale e. Ele tá elevado ao cubo. Esse cara aqui, ó, lembra da propriedade da aula 1? Eu tenho um número muito grande e aqui eu tenho uma fração. Então, esse cara, quando eu aplico o limite, ele tá indo para 0. 1 sobre número muito grande é 0. 1 mais 0 é 1 e 1 elevado a 4 é 1. Então, vai ficar e ao cubo vezes 1. E isso vale e. Então, essa é a resposta final para o nosso problema, certo? Então, assim, o que a gente faz? A gente vai ter uma expressão parecido, que a gente consegue enxergar semelhanças com o limite fundamental, e a gente trabalha ela algebricamente para que a gente consiga aplicar esse limite fundamental. Então, assim, o que a gente tem que relembrar de conceitos para poder fazer isso? A gente vai ter que lembrar de algumas continhas básicas, como as propriedades de potência, e lembrar as propriedades de limite. Então, se vocês não lembrarem, dá uma olhada lá no material das APNPs anteriores, para relembrar essas propriedades que a gente vai utilizar também, tá? Aí, o resto é continha, tá, gente? Então, esse é o exemplo 2. E o último exemplo em relação ao limite fundamental, no caso 2, é essa situação aqui, tá? Nessa situação, gente, a gente não tem uma expressão parecida com o limite fundamental, mas a gente pode construir uma expressão parecida. Então, eu vou fazer aqui do ladinho, que daí a gente vai economizando espaço, né? Então, assim, ó, aqui eu tenho x mais 2 e aqui eu tenho x mais 1. Então, eu vou tentar reescrever esse x mais 2 de uma forma que fique parecido com esse x mais 1, tá? Então, como que eu posso fazer isso? X mais 2 é a mesma coisa que x mais 1, certo? O 2 é 1 mais 1. Até aí, ok, né? Então, só repetir aqui embaixo, x mais 1 elevado a x. Beleza. Eu tenho uma divisão em que eu tenho um denominador comum. Quando eu tenho uma fração com denominador comum, eu posso quebrar ela em várias frações em que o denominador eu reparto para cada termo que eu quero fazer das frações, né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso, né? Que eu posso repartir esse denominador para a expressão aqui, ó, x mais 1, e repartir para o 1, tá? Então, vai ficar assim, x mais 1 sobre x mais 1, mais 1 sobre x mais 1. Então, é como, geralmente, a gente faz a conta contrária, né? A gente repete o denominador e soma os caras de cima. Aqui, eu tô abrindo a conta para que a gente consiga escrever ela no formato do limite fundamental. Então, assim, esse x mais 1 com x mais 1 é uma coisa igual dividido por outra coisa que é pela mesma coisa, né? Tipo, é como se fosse um 2 por 2, 3 por 3, é um x mais 1 por x mais 1. Então, ele simplifica. Quando a gente simplifica uma fração assim, quem que sobra? Sempre vai sobrar o número 1. Então, não é que sobra 0. Simplificou, é como sempre a gente tivesse 1 ali multiplicando, esse 1 sobra, tá? E aqui vai ficar 1x mais 1 elevado a x. Agora sim, eu tenho um formato mais parecido com o limite fundamental. Então, tendo um formato parecido com o limite fundamental, o que a gente faz? A gente vai pegar esse cara aqui e eu vou chamar ele de 1 sobre t. A gente vai fazer uma mudança de variável. Então, 1x mais 1 vai ser igual a 1 sobre t. Ou seja, o t
Nossa, meu TCI é horroroso, né? O T vai ser igual a x mais 1. E se eu pegar e deixar o x sozinho, é como se o 1 que tá aqui viesse pro membro junto com o T. Então, seria T menos 1 igual a x. Se o x tende para infinito, infinito menos 1 continua sendo infinito, né? Então, x tende para infinito e o T tende para infinito também, certo? E aí, gente, o que a gente faz? A gente vai pegar e substituir agora essas informações que a gente tem de quem que é x, ou melhor, de quem que é t, e quem que é o x em termos de t, e substituir nesses carinhas aqui, tá? Então, vai ficar limite de t tendendo a infinito, 1 é 1 mesmo, esse cara a gente chamou de 1 sobre t, e o x a gente descobriu que é t menos 1. O que a gente vai fazer agora? Tem esse menos 1. Esse menos 1, ele é como se fosse... A gente utiliza a operação de... A gente pode usar duas operações, na verdade, duas propriedades. Ou a gente usa a soma de expoentes, em que eu tô somando o menos 1, como se eu estivesse somando um cara negativo, ou a gente pode usar a diferença de expoentes, em que daí envolve a divisão dos carinhas. Eu vou usar aqui o produto pra gente não precisar trabalhar com divisão, tá? Então, como que vai ficar? Vai ficar assim. Vou continuar de verde, porque é pra não confundir, né? Então, isso aqui pode ser reescrito como sendo o limite de 1 mais 1 sobre t elevado a t, vezes 1 mais 1 sobre t. Então, a base se repete, elevado a menos 1. Então, repete a base, soma os expoentes. Se somar o expoente, fica t menos 1, volta aqui o original, tá? E aí, agora a gente vai pensar aqui, ó. Eu tenho um limite nessa parte, eu tenho uma multiplicação. Então, na verdade, o limite está aplicado nessa multiplicação. Então, eu posso quebrar isso em dois limites. Então, o limite em que t tende a infinito de 1 mais 1 sobre t elevado a t, vezes o limite de t tendendo a infinito de 1 mais 1 sobre t elevado a menos 1. Se eu pegar e aplicar o limite nesse cara aqui, esse é o limite fundamental, a carinha dele é o limite fundamental. Esse limite fundamental, a gente obtém como resposta o número e, certo? Aqui, se eu aplicar o limite, vai ficar 1 sobre um número muito grande. 1 sobre um número muito grande, ele tende para 0, certo? 1 mais 0 é 1, 1 elevado a menos 1 é 1 também. Então, eu tenho e vezes 1, que é e, certo? Então, esse carinha aqui, esse limite, ele tem como resposta o número e, beleza? Então, esse é o último exemplo com relação ao caso 2. Então, agora a gente vai ver o último caso. Eu trouxe dois exemplos do último caso, tá, gente? O último caso, eu tenho o limite fundamental logarítmico. Eu vou fazer a demonstração desse limite, então, ele é um limite, assim, que ele é um pouquinho mais complexo, a demonstração do que o primeiro, mas ele é possível de ser feita, né? Não é como o caso 2, que vocês não entenderiam, né? Esse limite a gente consegue entender o que tá acontecendo, tá? Então, primeira coisa, a gente vai fazer uma mudança de variável, onde a gente vai chamar os carinhas que estão aqui em cima do numerador de t. Então, t vai ser ax menos 1. Se t é ax menos 1, o ax, ele vai ser t mais 1, certo? Se eu pegar e aplicar o logaritmo, um ln, nos dois lados da função, eu vou ficar com isso aqui. Então, eu aplico os logaritmos dos dois lados,
para ficar mais fácil de manipular depois. Vocês vão entender o porquê. Eu posso usar uma propriedade do logaritmo, que diz assim, que se eu tiver um número ali dentro do logaritmo elevado ao expoente, eu posso pegar esse carinha aqui, ó, e jogar para frente multiplicando. O inverso também a gente pode fazer, tá, gente? Então, depende muito do interesse mesmo da conta, se vai facilitar ou não, né? Então, fica desse jeito aqui, né? Então, é x ln de A. Eu vou isolar o x, a ideia é isolar o valor de x. Então, quanto que vale x em termos de t? Vale ln de t mais 1 sobre o ln de A, tá? Beleza, então essas são as substituições que a gente vai fazer. Pensando que se o x tende a zero, se o x tende a zero, vai ficar aqui, ó, a elevado a zero é 1, qualquer número elevado a zero é 1, 1 menos 1 é zero, tá? Então, a tendência vai ser a mesma do valor do x. Então, o x tende a zero e o t tende a zero também, tá? Então, essas são algumas informações iniciais que a gente vai utilizar para substituir aqui no limite, tá? Então, beleza. Então, mudando as variáveis, né? Então, o limite agora, t tende a zero. No lugar de ax menos 1, a gente vai mudar para t, que foi a mudança sugerida, né? E no lugar do x, a gente vai usar essa expressão aqui com ln. Então, ln de t mais 1 sobre ln de A. O que a gente pode fazer? Para ficar mais simples a forma de representar, a gente pode pegar e multiplicar por ln de A aqui em cima e ln de A aqui embaixo. Mantém a equivalência. Mantendo a equivalência, eu, de quebra, consigo fazer essa simplificação aqui. Então, eu só faço essa multiplicação para poder simplificar aqui, tá? Então, também é uma forma de fugir da fração de fração. É uma outra maneira de fugir da fração de fração, tá, gente? Então, beleza. Reescrevendo isso. Então, vai ficar limite de t ln de A por ln de t mais 1, quando t tende para zero. O ln de A, a variável é t, então o ln de A é como se fosse uma constante. Eu posso escrever ele para fora do expoente, tá? Para fora do limite. Então, vai ficar ln de A vezes o limite de t tendendo a zero, de t, ln de t mais 1, e beleza. O que a gente vai fazer? A gente vai precisar pegar esse t aqui e simplificar. Então, a gente vai dividir por t, tanto embaixo quanto em cima. Então, ao invés de eu fazer uma multiplicação que nem a gente fez aqui, a gente vai fazer uma divisão por t, nos dois membros, embaixo e em cima da fração, né? Então, divide e divide. Quando eu faço a divisão, vai ficar t sobre t, que é 1. Então, vai ficar ln de A, que é esse primeiro começo aqui, né? Então, vai ficar 1. Esse t que tá dividindo, eu vou escrever assim, ó, 1 sobre t vezes ln de t mais 1. Aí, vocês lembram que eu tinha comentado que quando eu tenho um carinha lá no expoente, ele pode cair multiplicando na frente do ln, e se eu tiver um carinha na frente do ln multiplicando, eu posso fazer o caminho inverso e levar ele como se fosse um expoente? Então, essa propriedade de logaritmo a gente vai usar aqui. A gente vai pegar esse cara que tá multiplicando e vai jogar aqui, ó, como potência, como expoente do logaritmo, tá? Então, vai ficar ln de A vezes limite de t tendendo a zero de 1 sobre ln de t mais 1 elevado a 1 sobre t. Vejam que essa expressão é aquele, se eu não considerar o ln, né, só o t mais 1 elevado a 1 sobre t seria aquela expressão que a gente tinha no limite fundamental equivalente do caso 2. Então, assim, tinha só que lá só estava escrito ao contrário, né, tipo, em vez de ter t mais 1, tava 1 mais t elevado a 1 sobre t. Então, assim, a gente pode usar aquela ideia de limite fundamental para poder simplificar essa conta aqui. Então, como fazer isso, né?
Então, a gente vai fazer assim, ó. Essa constante a gente vai repetir. E a gente vai aplicar o limite nos dois carinhas aqui da fração. No denominador, no numerador, quer dizer, e no denominador. Então, vai ficar, ó, limite de 1, de t tendendo a 0, dividido pelo limite de t tendendo a 0, do ln de t mais 1, elevado a 1 sobre t. Certo. Ainda, o que a gente pode fazer? Eu acho que não foi nesse. Eu acho que foi no exercício anterior que eu coloquei a potência para fora do limite. Aqui a gente vai fazer algo parecido. Tem uma das propriedades de limite que diz que o logaritmo e o limite ele pode ser comutado. Eu posso colocar o ln ou qualquer logaritmo de qualquer outra base para fora do limite, calcular o limite da expressão e depois aplicar o logaritmo. E é isso que a gente vai fazer, tá, gente? A gente vai comutar o limite com o ln. Então, lembrem lá das propriedades, revejam. Propriedades de limite, tá, povo? Então, ó, ln de A, vou repetir. Limite de 1 é uma constante. Limite de uma constante é a própria constante. Então, vezes 1. E aqui embaixo, eu vou dividir. Aqui, eu vou colocar o ln primeiro. E aí, o limite. Limite de t mais 1 elevado a 1 sobre t. Esse limite que está dentro do parênteses, ele é o limite fundamental. Aqui eu não coloquei embaixo porque não coube, gente, mas é com t tendendo a 0. E esse limite fundamental, ele vale e. Então, isso daqui vai ficar ln de A vezes 1 dividido por ln de E. O logaritmo ln, ele tem base e. Então, se eu tivesse um logaritmo assim, eu não sei se vocês lembram lá da primeira PNP, que era sobre revisão de matemática básica. Então, lá a gente reviu algumas propriedades de logaritmo, e a gente viu assim, que se eu tenho log de A, e esse logaritmo tem base A também, isso aqui vale 1. Então, esse ln de E é a mesma coisa, é um logaritmo na base E, e está calculado em E. Então, o ln é como se fosse isso aqui, ó. Quando a gente escreve ln, é um log de base E, tá? Então, isso daqui vale 1, porque ele está aplicado na própria base E. Então, ele tem, é um E aplicado na base E, né? Então, isso aqui vale 1. Então, vai ficar ln vezes 1, de A vezes 1, que é ln de A, dividido por 1, que é ln de A. Que é a resposta que a gente tinha lá no começo, para o terceiro caso. Então, esse caso que a gente trabalhou e manipulou e transformou ele numa expressão que parecia que ia ficar pior do que o início, ele, na verdade, a gente conseguiu obter o resultado que está indicado no nosso problema. Então, assim, esse limite, quando tem essa estrutura, a gente vai usar o resultado ln de A, onde o A é esse carinha que está aqui, tá? Então, gente, lembrando, como disse no primeiro caso, é bom a gente ver as demonstrações para entender da onde as coisas surgem, mas assim, a ideia é usar o resultado, é usar esse limite para manipular as operações que aparecerem e chegar no resultado. Tipo, vocês não vão precisar, nas operações, fazer essas demonstrações. Essas demonstrações é apenas para vocês terem ciência e entender da onde que as coisas surgem na matemática, que as coisas não são tiradas da cabeça dos matemáticos. Elas têm todas umas bases, tem toda uma base científica, tudo estruturadinho, e de maneira que a gente consiga montar padrões que facilitem a vida, né? Na hora de resolver as contas, né? Então, esse é um dos padrões que vão facilitar a nossa vida na hora de resolver alguns limites, tá bom? Então, vamos para os exemplos. São 2 exemplos só. Então, para não ficar muito longo o vídeo, gente, eu optei para colocar apenas 2 exemplos. Mas tem mais exemplos lá no material de vocês, tá? Então, o primeiro exemplo é esse daqui. Eu tenho que deixar
essa estrutura que tá aqui com essa carinha, então vai ter que aparecer esse 1 aqui para eu poder fazer a conta. O x lá embaixo já está e já tem uma potência que é o 5 elevado a x, mas eu tenho que aparecer esse 1. Então, como que eu faço para aparecer esse 1 lá, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar e multiplicar tanto embaixo, no caso ali só na parte do numerador. É como se eu multiplicasse e dividisse por 10 elevado a x. Todo mundo aqui, tá? 10 elevado a x e 10 elevado a x, tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, vou reescrever isso. Limite de x tendendo a zero. Esse 10 elevado a x daqui, de cima, eu vou colocar ele na frente, tá, gente? Tá embaçado a câmera, eu não consigo entender o que tá acontecendo, tá? Eu espero que já volte a funcionar. Então, vai ficar, ó, 10 elevado a x vezes 10 elevado a x vezes tudo isso daqui, né? 5 elevado a x menos 10 elevado a x. E esse outro 10 que tá aqui embaixo, eu vou colocar dentro do parênteses, dividindo cada termo, tá? 10 elevado a x, 10 elevado a x. Como aqui fora ele tava no formato de uma multiplicação, né? Tipo, eu tinha uma coisa multiplicando, eu optei por deixar a parte de cima da fração em evidência e distribuir para os carinhas de dentro a parte de baixo. Então, a parte de baixo continua embaixo, tá? Escrevendo dessa maneira, a gente consegue simplificar esses caras aqui, ó. 10 dividido por x por 10 dividido por 10 elevado a x dividido por 10 elevado a x coisas iguais que estão sendo divididas. Então, eu posso simplificar. Então, vai ficar aqui, ó, limite de 10 elevado a x vezes 5. Aqui eu tenho bases diferentes, mas eu tenho o mesmo expoente. Então, é como se eu tivesse isso aqui, ó, gente. Então, eu posso colocar o expoente em evidência, é o mesmo expoente, posso colocar o expoente em evidência. E essa continha aqui tinha resultado em 1, porque quando a gente simplifica, sempre sobra 1, tá? Então, a gente já consegue ver uma estrutura parecida com o que a gente vinha trabalhando, né? Nesse caso, gente, o que a gente vai fazer? A gente pode aplicar o limite, como eu tenho uma multiplicação, posso quebrar esse limite em 2, né? Então, vai ficar o limite de x tendendo a zero de 10 elevado a x vezes o limite de x tendendo a zero de 5 sobre 10 elevado a x menos 1 sobre x. Esse carinha aqui é a expressão do nosso limite fundamental, em que o a, eu vou até indicar aqui, esse aqui seria o a elevado a x que aparece no limite fundamental, tá? Então, esse cara aqui vai resultar em quem? O limite inteiro vai resultar no ln de a. O a, no caso, é 5 sobre 10, tá? Então, a gente vai escrever, então, aqui ln de 10 elevado a x, eu vou aplicar o limite aqui já nessa primeira parte, nesse primeiro fator. Então, o 10 vai ficar elevado a zero, vezes o ln de 5 sobre 10. Qualquer número elevado a zero, gente, é 1. Aqui eu posso simplificar, gente. Eu posso escrever ln, divide por 5 em cima e por 5 embaixo. Vai ficar 1 sobre 2, tá? Então, na verdade, como resposta, a gente tem que o limite aqui dessa nossa continha inicial é 1 sobre 2. Lembrando que, se vocês aplicassem o zero, antes da gente fazer todas essas contas, se a gente aplicasse o zero, né, que é o que a gente faz inicialmente, né, aqui eu não fiz, porque a gente pulei direto para a parte de resolver a conta, mas se a gente aplicasse aqui o limite do zero, o que ia acontecer? Ficar 5 elevado a zero, que é 1, 10 elevado a zero, que é 1, 1 menos 1 é 0. 0 dividido por 0 é um número indeterminado.
Então, sempre que surgir expressões indeterminadas, a gente tem que tentar manipular elas. Então, no primeiro vídeo, a gente viu algumas formas de fugir da indeterminação, e os limites fundamentais são outras maneiras de fugir das indeterminações, tá? Então, esse foi o primeiro exemplo. Segundo exemplo, eu tenho essa expressão aqui, que parece ser bem feia, mas não é. Mas não é difícil de calcular, não. Só que a gente vai precisar fazer uma mudança de variável, tá? Porque aqui tem que aparecer um cara sozinho, tá? E aqui tem que atender, esse cara tem que tender para zero. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a seguinte mudança de variável. X mais 3 a gente vai chamar de t. Se quiser usar outra letra, gente, vocês também podem ficar à vontade. É só uma maneira de representar, tá? Beleza, x mais 3 vale t. Como aqui eu não vou usar o t sozinho, eu vou o x sozinho, né? Aqui em cima também tem x mais 3, não vou precisar isolar o x, tá? Quando o x tende para menos 3, fica menos 3 mais 3, t vai para 0, tá? Então, mudando, então, o que a gente pode, né, desse limite. Então, vai ficar t tendendo a 0, 4t sobre 5, o 5 a gente não some com ele continua lá, menos 1 dividido por t. Então, olha, o que tá acontecendo? Aqui eu tinha que ter um carinha elevado a t, né? Ou a x, mas aqui seria na nossa variável t. Então, esse sobre 5 tá atrapalhando. Então, como que eu posso reescrever isso de forma que esse sobre 5 não atrapalhe? Então, vai ficar limite de t tendendo a 0, de 4, propriedade de potência. Então, é uma divisão, mas eu posso escrever assim, ó, como sendo produto de t por 1 sobre 5, tá? Então, se eu fazer, como eu tenho uma potência de potência, eu tenho que multiplicar os expoentes. Se eu multiplicar esses dois carinhas, vai ficar t vezes 1, t sobre 5, volta ao que eu tinha, tá? Sobre t. Agora sim, esse carinha aqui inteiro, essa potência inteira aqui, a gente vai chamar de A. E aí, fica com a carinha que a gente tem do limite fundamental, que é A elevado numa variável, menos 1, dividido por essa variável. Então, isso aqui vai dar ln de A como resultado. Beleza, então, como resultado do limite, eu vou ter ln de 4 elevado a 1 sobre 5. Lembram da propriedade de logaritmo? Que se eu tenho uma potência no logaritmo, eu posso escrever essa potência multiplicando ln? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, vai ficar 1 sobre 5, ln de 4. Como 4 eu posso deixar assim? Gente, pode deixar. Mas como 4, eu posso escrever ele no formato de potência também. E como já tenho 1 sobre 5 ali na frente, vale a pena deixar ele mais simples possível, tá? Então, o que a gente faz? A gente pode fazer isso aqui, ó. 4 é 2 ao quadrado. E faz a mesma coisa. O 2 cai pra frente multiplicando. Então, vai ficar 2 quintos ln de 2. Então, essa é a forma mais simplificada que a gente tem como resposta, certo? Então, a princípio, é isso, gente. Então, os limites fundamentais servem para a gente facilitar as contas e fugir das indeterminações. Então, assim, nem sempre as carinhas das funções, assim, são bonitas, às vezes assustam, mas, assim, a hora que a gente chega no padrão lá dos limites fundamentais, é só usar as respostas sugeridas para eles, né? Então, esse limite tem como resposta o ln de A. Então, facilita já as contas, porque a gente não precisa fazer conta tudo de novo lá das demonstrações para chegar no ln de A, mas só usar as respostas, tá? O que tem que lembrar? Qual é a estrutura dos limites fundamentais, tá? Então, lembrar sempre da estrutura do limite fundamental, que se eu tenho uma potência menos 1 dividido pelo expoente da potência, vai dar o ln de A. Esse é o caso 3. Se eu tiver um seno de x sobre x, caso 1, é o primeiro caso, né? O limite fundamental trigonométrico.
Se eu tiver essa expressão aqui, mais 1 sobre x elevado a x, eu vou ter como resposta o número e. Então, assim, tentando lembrar dessas expressões e desses resultados, a gente consegue simplificar várias coisas, tá? O lado bom de vocês é que vocês vão estar sempre consultando o material, então, assim, fica fácil assimilar, assim, não precisa, se não lembrar, vocês conseguem acessar o material rapidinho para lembrar quem que é cada coisa, né? Quanto que vale cada coisa. Então, a princípio é isso, gente, com relação ao limite fundamental. Então, a aula ficou um pouquinho longa mesmo, né? Então, tipo, o primeiro vídeo já ficou com um pouco mais de 30 minutos, esse tá com 40. Mas é a aula mais longa que a gente teria essa semana, tá? Então, acho que foi até vantagem de ter quebrado ela em 2 partes, para não ficar tudo muito... para também facilitar para vocês visualizarem, né? E não ficar muito cansativo. Mas o próximo assunto já é bem mais curtinho. Vocês vão ver que aí dá para balancear com essa parte de limite fundamental, tá bom? Aí, na aula que vem, que seria sobre continuidade, tem a ver um pouco com limite, mas aí a gente encerraria a parte de limite, né? Com continuidade. E quando a gente entrar em derivadas, tem a ver com limite, mas já seria um tópico diferente, seria o tópico de derivadas mesmo, tá bom? Então, a princípio, por enquanto, é isso. Se vocês precisarem de algum apoio, vocês podem perguntar. E os exercícios vai estar sempre disponível no próprio material. Eu não vou fazer um arquivo separado com os exercícios. Vai estar lá no final de cada material, uma seleção de exercícios que é para ser entregue e mais um tanto de exercícios para quem quiser praticar mais, que seriam opcionais, tá bom? Então, por enquanto é isso, gente. Agradeço a atenção de vocês, abraço a todos e bons estudos.